Oi, tudo bem? Semana passada eu falei com você sobre a nossa resistência ao uso de medicação no tratamento para o TDAH, ou para depressão, ou para ansiedade, resistência. Eu mesmo fui uma delas e tô aqui hoje para falar com você sobre medicamentos. Em primeiro lugar, eu não sou médica, então não espere que eu vá aqui te falar qual é a medicação que você deve usar ou não, dar um nome para você e te prescrever. Isso não vai acontecer. Isso só um profissional, um médico, neurologista, principalmente, um psiquiatra, pode realmente te avaliar e entender qual é a medicação. Segundo lugar, eu quero te dizer que medicamento é tentativa e erro. Você vai precisar testar. Não dá para saber se o medicamento que funcionou para Joana vai funcionar para Fernanda. Apesar de elas serem muito parecidas, apresentarem sintomas muito parecidos, a medicação tende a agir de forma diferente em cada organismo. Por exemplo, eu entendo e percebo aqui que a maioria das pessoas com TDAH ou índigos, elas são muito sensíveis à medicação. Eu também. A gente sente o efeito muito rápido, a dosagem. Então, inicialmente, até a gente costuma ter um resultado, assim, a percepção sobre o uso da medicação ela é mais rápida. Não vou falar de resultado aqui. Um outro ponto, então, que eu quero dizer, agora que você já entendeu que não é porque a medicação funciona para João, vai funcionar para você, e que você tem que testar, tentativa e erro, senão você não vai saber que resultado você vai ter, é o tempo. Tempo das coisas. Uma das coisas que todo TDAH apresenta, e índigo também, é pressa. A gente tem pressa de resultado, é para ontem, né? É para eu quero instantaneamente que isso seja resolvido. E não é bem assim. Algumas medicações, como o psicoestimulante, você vai ter muito provavelmente, você usa a medicação, também o comprimido eu já vou sentir aquele movimento, aquela percepção do uso da medicação. Apesar que algumas pessoas dizem que não sentem nada. Então, para você ver, até mesmo com psicoestimulante, a pessoa que utilizar pode não ter efeito, né? Outras terem super efeito, como foi o meu caso. Mas mesmo nestes casos, existe a fase de adaptação. Por isso o acompanhamento médico, né? Você precisa desse profissional para entender quais são as reações que você está tendo, o que você não está tendo, para eu entender se é normal, se não é normal, o tempo das coisas. A ansiedade pega muito nesse processo, a vontade das coisas acontecerem, não conseguir esperar. Então, muitas vezes, se usa uma medicação e na primeira, segunda, terceira semana, ou segunda semana, muitas vezes da primeira mesmo, fala assim: medicamento não serve pra mim. Não me serve. Vou parar de tomar, para sozinho, não consulto médico, vai trocar de médico porque aquele médico não serve. Eu que mando, eu que me conheço. Não é assim que funciona, né? Se você ler a bula do medicamento, possivelmente você não vai tomar, porque ali vai ter umas centenas de contraindicações, efeitos colaterais, na verdade, que eu quis dizer efeitos colaterais, e você pode até somatizar, trazer para a parte somática desse processo esses efeitos. Então, deixa teu médico te conduzir, dizer o que é normal, o que não é normal. Então, por isso, dessa relação de proximidade é importante e os ajustes nesse processo. Eu falei agora dos psicoestimulantes. Mas o mesmo que eu falei para os psicoestimulantes aqui agora, serve para qualquer tipo de medicação que você vá tomar. Medicação principalmente utilizada para a cabeça, para o comportamento, para as emoções, que é esperado de resultado no seu comportamento, na sua emoção. Existe um tempo das coisas. Por exemplo, alguns antidepressivos que são recomendados para uso, né, como antidepressivos, eles demoram para agir. Por exemplo, a minha medicação, nos primeiros 15 dias, existe uma fase de adaptação que tem pessoas que não sentem nada e tem outras que quase enlouquecem. Eu quase enlouqueci. Normalmente eu pararia, mas eu consegui resistir duramente ali e já nos primeiros 5 dias eu tive uma boa estabilizada e comecei a ver a diferença. Mas os 5 primeiros dias eu fiquei muito ansiosa, fiquei agitada, eu não conseguia pensar direito, eu não tinha tanta clareza, eu não tinha foco. Então, o que eu pensei de cara? Esse remédio não é pra mim. Ele tá me fazendo mais mal do que bem. Eu vou parar.
automaticamente, entendendo esse meu processo de sabotagem, eu falei, não, firme e forte, vamos resistir. Aqueles efeitos eram também esperados, eu não estava tendo efeitos físicos, né? Eu já vou explicar sobre efeitos físicos para você. Vou falar já. Uma das coisas que você tem que interromper imediatamente é, se você toma uma medicação, você tem vômito, e de repente, assim, uma dor de cabeça que te deixa cego de tanta dor de cabeça, fala com o teu médico, tá? Porque esses efeitos são preocupantes. Você precisa olhar para eles com carinho para ver se você vai continuar ou não tomando essa medicação, tá bom? Então, esses efeitos físicos são importantes. 5 dias me adaptei com a medicação e até agora eu tô aqui. Mas falam que a recomendação é que essa medicação, esse antidepressivo, que está na categoria de também utilizado como antidepressivo nessa medicação, ela é 60 dias. 60 dias diz que estabiliza o processo, né? Você está estabilizado. É isso? Tamo aí, firme e forte. Quais são os tipos de medicação que são utilizadas para o tratamento de TDAH? Como eu disse, eu não vou falar nomes aqui. Eu não vou cometer esse equívoco novamente. Não cito nomes, porque eu não sou médica, eu não posso recomendar para você medicamentos, tá? Não seria responsável da minha parte. Mas eu vou te falar aqui sobre a função dele, para você entender. E isso você pode depois pesquisar na internet, no Google, entender, falar com o seu médico sobre. Mas o porquê que essas medicações, esses medicamentos, são utilizados para o tratamento de TDAH. Beleza? Inclusive, existem estudos científicos, inclusive de Russell Barkley, nesse processo, sobre essas medicações. Então, o que você vai escutar muito? Acho que essa é a parte central aqui 7 minutos para te falar isso, tá bom? Dessa parte central da nossa conversa. É o quê? Você tem que entender que medicamento de primeira linha, para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é psicoestimulantes. Né? Então, eu vou falar esses nomes aqui só para você que você já conhece, né? Ritalina é o mais conhecido, então não tem nenhuma novidade para você. O Concerta entra, né? A Ritalina tem, olha que importante, a gente tem Ritalina que dura 4 horas, Ritalina normal, e de longa duração de absorção, que é o LA, Ritalina LA. Depois a gente tem o Concerta, que veio como uma evolução da Ritalina, né? Psicoestimulante, e ele vem para trazer menos efeitos colaterais que a Ritalina trazia, já é uma evolução. E entrou na parada aqui no Brasil, pelo menos, estou falando do Brasil, tá? O Venvance, que até estava em falta em algumas farmácias de tanto que está sendo consumido. O Venvance, ele é um pouquinho diferente da composição aqui da Ritalina e do Concerta, mas ele também atua como um psicoestimulante, né? Então ele vai acender as conexões, vai acender a sua região cerebral que você precisa para você conseguir ter maior foco, atenção, entrar no trilho, vou colocar assim. Então você vai ter que, se você quiser fazer o tratamento, é lógico que tem cuidados, muitos médicos pedem para fazer eletrocardiograma, entre outros exames, para entender se você pode tomar um psicoestimulante, porque tomar um psicoestimulante é sério, não é para qualquer pessoa. Tá? Não é mesmo, não é para qualquer pessoa. Então, você precisa sim seguir as recomendações e sim fazer o uso adequadamente. E aí você vai entender, melhorei, não melhorei, fez sentido, não fez sentido, tá. Algumas pessoas que utilizam esses psicoestimulantes têm o quê? Uma ansiedade mais elevada, uma hiperatividade maior nesse processo. E algumas dessas pessoas acabam tendo que tomar ou uma medicação para dormir, ou um antidepressivo mesmo, ou uma medicação própria para conseguir dormir e desligar, ou, né, junto com essa medicação durante o dia mesmo, vai tomar aí um ansiolítico, um antidepressivo, medicações ligadas para atuar nessa área. Mas essa pessoa, ela não tem depressão, por que ela vai tomar um antidepressivo? O sintoma dela é de TDAH, porque o antidepressivo ele vai agir, por exemplo, um antidepressivo que atua como recaptador de serotonina, noradrenalina, né? Ou só de serotonina, ele vai ajudar a acalmar, desacelerar, deixar essa pessoa, esse indivíduo, mais tranquilo, eu vou colocar assim.
menos tão excitado, super excitado, né? Que é o que o psicoestimulante pode trazer. Então dá aquela equilibrada. Algumas pessoas tomam psicoestimulante e se já tem predisposição, inclusive, para ter insônia, problemas para dormir, ficam mais ativos à noite. Outras conseguem distribuir melhor a energia durante o dia e à noite conseguem dormir melhor. Entendeu? É uma caixinha de surpresa, depende de cada um e depende muito se essa pessoa também está fazendo tratamento comportamental, psicológico para ajudar, se tem técnicas para ajudar a lidar com TDAH, a gente já fala sobre isso. Outras medicações complementares, como eu estava te dizendo, algumas pessoas não precisam ou não se adaptam com os psicoestimulantes, acabam simplesmente fazendo seu tratamento com esses antidepressivos, sejam só recaptadores de serotoninas ou recaptadores de serotoninas com noradrenalina ou recaptadores de dopamina com noradrenalina ou outros tipos de antidepressivos ou ansiolíticos, que também funcionam nessa parte da ansiedade. Por quê? Sintomas primários que o TDAH tem é ansiedade. E algumas pessoas secundários, depressão e assim por diante. Então, essas medicações são tidas como medicações de tratamento para o TDAH de segunda linha, tá? Inclusive, Russell Barkley traz isso no seu compêndio sobre as práticas clínicas e existem tantos outros artigos que falam sobre isso também. Então, se você hoje tem TDAH e você está tomando um antidepressivo, um ansiolítico, e você não se sente com sintomas depressivos e acha estranho o médico te começar seu tratamento com uma medicação como essa, é normal. E é comprovado cientificamente que essas medicações ajudam sim na dinâmica dos sintomas que o TDAH apresenta. E é tentativa e erro. Você vai ter que tomar para saber. E uma das coisas importantes para falar também sobre psicoestimulantes é que a medicação do psicoestimulante, ela pode, com o tempo, você pode ir perdendo efeito. Por isso que alguns médicos acabam fazendo um ciclo de Ritalina, depois conserta e vem Vance, e ficam nesse ciclo de troca para o organismo não se adaptar tanto à medicação e perder o efeito e ter que aumentar cada vez mais as dosagens, que isso pode ser um perigo também para o teu sistema como um todo. Ok? Fica a dica, observe isso, isso existe, tem que ser observado. Esse acompanhamento, fazendo vários exames clínicos ao decorrer do tempo, por qualquer medicação que você toma, você tem que acompanhar como que está o seu estado clínico. Já os antidepressivos, a tendência é que eles não vai perdendo, né, os ansiolíticos não vai perdendo essa capacidade de funcionamento. Então, teoricamente, você não precisa aumentar a dosagem. Essas dosagens, elas são ajustadas de acordo com o seu momento. Tá passando por estresse, tá vivendo situações na sua vida mais difíceis, aumentou sua tristeza, o enfrentamento que você está tendo com a vida, ou uma ansiedade, você está mais ansioso que normal, está descontrolado, passando por alguma coisa na sua vida, então essas dosagens podem ser ajustadas, mas não por ineficácia, não porque o seu sistema acostumou, e sim porque você está precisando de uma ajudinha a mais. Pontos importantes, tá? Preste atenção nisso. Sobre interromper o uso da medicação. TDAH é mestre em falar, eu tô ótimo, tô ótima, tô sarei, não preciso mais de medicação na minha vida, olha que interessante, né? Acabou o problema. Vou parar de tomar porque agora eu cuido mesmo de mim. Não faça isso, por favor, não faça isso, tá? Por quê? Se você interrompe o psicoestimulante, beleza, a duração dele no seu sistema é de 12 horas, de 4 a 12 horas. Acabou. Não vai ficar ali o processo não vai ficar na sua corrente sanguínea, assim, né? Você não vai ter... você não vai sentir falta quimicamente daquela substância. Você vai sentir falta comportamentalmente do psicoestimulante, mas não quimicamente, o teu organismo vai ficar viciado naquilo, para você entender. É igual um dependente químico, quando ele não usa, se interromper o uso total do uso de droga, ele vai ter o quê? Abstinência. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a interrupção brutal de medicação, por exemplo, antidepressiva, de uso contínuo. Diferente dos psicoestimulantes, os antidepressivos, ansiolíticos, eles precisam ser tomados diariamente.
né? Como um anticoncepcional, tem que tomar diariamente para ele ter efeito. É assim que funciona. Então, se você interrompe de uma vez o uso dessa medicação, você pode ter o que a gente, né, vou colocar aqui genericamente falando, abstinência. O teu organismo vai sentir o efeito de não ter mais essa substância. E aí você pode voltar uma vez com tudo, os sintomas que você tinha no passado, só que muito mais gritantes, muito mais presentes, né, de forma agressiva. Então você precisa olhar para esse lugar com carinho. Se você decidir parar de tomar a medicação, comece gradativamente, de preferência com orientação médica. Não interrompa de uma vez, porque você vai ter uma consequência e depois vai ter que voltar do zero. Vamos recomeçar de novo a adaptação no sistema. Isso não é legal. Não se sabote. Nós somos mestres em fazer isso. Se você está se sentindo bem, você acha que você não precisa de medicação, esse é o momento que você tem que entender que essa medicação está funcionando para você. Interessante, não? Não se iluda. Importantíssimo também te falar, medicação não é milagre. A medicação, ela não é resposta mágica para tudo. Ela vai te ajudar. Mas se você não se ajudar, ela não vai resolver. Você vai ficar só trocando de medicação e não vai ter resposta. O lance é aprender comportamentalmente, ter um apoio psicológico, um psicopedagogo, uma terapia, alguém que vai te ajudar. Euzinha, se você quiser, eu tô aqui, já que fica o meu merchan para você, eu posso te ajudar nesse processo, que te ensine, que te ajude a lidar com você, que ajude a lidar com o seu comportamento, seus sintomas, que vão te equilibrar, te dar maturidade, ajudar você a saber como ser você de uma forma, né, mais tranquila. E assim a medicação, ela vai te ajudando, conduzindo nesse processo, e você pode inclusive desenvolver tanta habilidade e capacidade de gerir você que você pode ir reduzindo as doses, fazendo testes inclusive, e algumas pessoas podem até ficar sem medicação. Sobre isso, pode ser que você precise, vai começar um tratamento psicológico, pode ser que você precise de uma medicação inicialmente ou não. Eu inclusive eu analiso cada paciente que chega aqui para mim e eu falo, olha, inicialmente seria interessante que você não começasse, se você não toma a medicação, não vamos tomar, não tomemos, né? Por quê? Porque eu quero que você aprenda a confiar em você por você. Você começa a ajustar seus comportamentos, você começa a agir de forma diferente, você amplifica isso para a tua vida, então você decide se você vai ou não precisar do uso da medicação. A gente pode decidir isso em conjunto, inclusive. E em alguns casos eu falo, precisa, procura um médico, outros casos, bora seguir a vida, segue a vida. Se um dia lá na frente você precisar, você já sabe o caminho, procura um médico. Um outro detalhe, né, então alguns outros eu chego aqui e falo, não, você precisa, vamos tratar seu sono, vamos tratar sua ansiedade. São os sintomas primários que estão muito evidentes, estão muito aqui em cima. Então eu não consigo chegar no TDAH de cara, eu preciso de uma ajuda com esses sintomas aqui que estão gritantes, até mesmo a depressão pode ser também um aspecto que precisa, porque a pessoa, quando está muito depressiva, ela não consegue ter ação, não consegue agir. Então a medicação também vai ajudar nesse processo. Então, para tratar o TDAH, a gente precisa muitas vezes tratar os sintomas primários. E para isso, a medicação vai dar aquela ajudinha. É pro resto da vida? Não necessariamente. Caso a caso. Mas naquele momento do buracão que a pessoa está enfiada, a medicação vai ajudar. Falei bastante, né? É um tema que não dá para falar brevemente, é longo mesmo, medicação é longo. Mas eu tomei o cuidado de não entrar em nome de medicamentos aqui, não fique chateado comigo, até mesmo para sua proteção, porque eu sei que nós somos ótimos em sermos autodidatas e vou lá na farmácia comprar com meu amigo, ou vou conseguir uma receita ali. Infelizmente, ou felizmente, o que é adequado é ter esse médico de confiança, para você poder fazer essa troca de experiência e ele cuidar de você nesse processo. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho como que funciona o tratamento, os tipos. Então, psicoestimulante não é a única forma de tratamento para quem tem TDAH. Existem medicamentos de segunda linha, que no caso é o meu caso, que eu utilizo, que você pode se adaptar a eles e ser feliz na vida, de uma forma mais tranquila. Lembrando que você precisa, sim, também tratar o comportamento para que você ajude essa medicação a te ajudar na vida também. É um conjunto, é algo integrativo. Combinado? Estamos entendidos? É isso, meu recado para você. Esse é o meu recado para você hoje, né? Que recadão! Espero que você tenha gostado, tenha feito sentido para você.
Mais uma vez, eu busco aqui traduzir aquilo que fica difícil de entender de outra forma. E eu vou te pedir para você aqui se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários, vou estar aqui para te ouvir. E fique ligado que o próximo vídeo traz um recado importante para você. Combinado? Segue lá. Fui!